cumprimentos a todos. Começo por agradecer ao Dr. Alberto Melo e Silva a excelente organização deste curso. Vou falar sobre as estatinas no idoso e antes dizer um pouco o que é o idoso, que é no fundo aquilo que todos sabemos. Nos países desenvolvidos serão as pessoas com mais de 65 anos e depois podemos fazer uma divisão em idoso jovem de 65 a 75, idoso de 75 a 85 e muito idoso acima dos 85. A particularidade deste grupo etário é a sua grande heterogeneidade. Efetivamente, há pessoas com 90 com melhor condição fisiológica que outros com 80 e vice-versa. Portanto, este é um dos grandes problemas. E por isso, as decisões terapêuticas têm que ter em conta, obviamente, a idade, mas não só. É fundamental entrar em linha de conta também com vários fatores, como as comorbilidades, a expectativa de vida, etc. A velha máxima da medicina, cada caso é um caso, aplica-se aqui ainda com mais propriedade. A dislipidemia continua a ser um importante fator de risco cardiovascular nos idosos e alguns estudos mostram mesmo que tem mais peso nos idosos do que nos não idosos. O colesterol total e o colesterol LDL têm tendência a aumentar até aos 60, 65 anos, tendendo depois a diminuir a partir dos 75, 80 anos. Por outro lado, o colesterol HDL tem normalmente tendência a diminuir progressivamente com o envelhecimento. Este estudo, o Honolulu Heart Study, mostrou que o colesterol elevado tem um maior impacto no desenvolvimento da doença coronária em homens idosos do que nos de meia idade. No fundo, a dizer-nos o que de certo modo tem alguma lógica, uma vez que o risco cardiovascular vai aumentando com a idade, que provavelmente o colesterol ainda terá um maior peso nas pessoas mais idosas. Outros estudos apontam no mesmo sentido e estes dados favorecem a intervenção terapêutica, por vezes mais ou menos intensiva, nos idosos. Contudo, a decisão não é fácil nem consensual. A terapêutica a fazer-se tem que ter em conta a prevenção secundária, se estamos na presença da aterosclerose subclínica, se em prevenção primária, até que idade fazer, quais os alvos a atingir. Nem sempre todos estes parâmetros são consensuais. E faltam também algumas respostas porque há falta de investigação nos idosos, particularmente a partir dos 75, 80 anos. Como eu disse, os idosos são um grupo heterogéneo, a idade cronológica não afeta de igual modo a todos os indivíduos, por diversas razões, como sabemos, e por isso é mais difícil a generalização. Poderemos dizer que, para além de que cada caso é um caso, não há doenças, mas sim doentes, e também, neste caso, do tratamento com estatinas nas dislipidémias. Portanto, é difícil a generalização de recomendações e a escolha deverá ser feita caso a caso em função do estado fisiológico, físico, mental, funcional, das comorbilidades, da expectativa de vida. Portanto, isto porquê? Porque é importante, porque só interessa tratar quando tivermos a hipótese de uma resposta positiva, mas também temos muitas dúvidas porque há déficit da medicina de evidência nos mais idosos, especialmente acima dos 75 anos. De um modo geral, os ensaios com fármacos, e não só na área das dislipidémias, são mais feitos em pessoas mais jovens. O único estudo que eu conheço desenhado especificamente para avaliar este problema em idosos foi o PROSPER. Foi um estudo efetuado em idosos em prevenção secundária, portanto já tinham tido um acidente cardiovascular, que cerca de 5.804 idosos que entraram para o estudo com idades entre os 70 e 82 anos. E depois foram sujeitos, um grupo não fez nada, outro grupo fez pravastatina 40 miligramas.
E os resultados mostraram inequivocamente que havia diminuição da mortalidade e morbilidade cardiovascular, contudo, deixou-nos mesmo assim algumas dúvidas, porque no fim a mortalidade geral não diminuiu. Este outro estudo, que é um subestudo do IDEAL, que comparou a intervenção intensiva com a estatina, a atorvastatina 80, versus uma intervenção normal, digamos assim, com simvastatina 20 ou 40. E depois comparou idosos menos de 65 com não idosos, com idosos mais de 65 com não idosos menos de 65. E os resultados estão aqui. No fundo, verificou-se que, quer no regime mais intensivo, o regime mais intensivo foi eficaz, mais eficaz na redução cardiovascular, do risco cardiovascular, quer para os não idosos, quer para os idosos. Um outro estudo, o CARDS, feito em diabéticos e nos diabéticos de 65 aos 75 anos, mostrou também que houve diminuição da mortalidade cardiovascular. Este outro grande estudo, o HPS, que nas suas contas entraram também alguns milhares de idosos e 1.263 acima dos 74 anos, mostrou também inequivocamente que em qualquer destes grupos estudados houve diminuição da mortalidade cardiovascular e ali, como podem ver, a partir dos 75 até parece que houve maior eficácia no tratamento com a estatina. Uma meta-análise de vários estudos confirma, no fundo, aquilo que eu acabei de dizer com alguns estudos, e em cerca de 24.674 indivíduos com idade média de 73 anos e que com um seguimento de 3 anos e meio, o resultado foi que houve uma diminuição significativa do risco de infarto de miocárdio e AVC. Este é um outro estudo, o ALALAT, que foi feito em hipertensos, em prevenção primária, mas que também usaram, um ramo deste estudo, também usou um antidislipidémico. E, no fundo, aqui, em prevenção primária, não se verificou benefício do tratamento com a estatina. E depois, perante tudo aquilo que eu acabei de dizer, temos as guidelines. Quer as europeias, quer as americanas, têm vindo a apontar com alguma parcimónia o caminho para o tratamento das dislipidémias nos idosos, isto precisamente porque não se sabe, não só por causa da sua heterogeneidade, mas também porque não temos estudos nas idades mais avançadas que nos deem garantias das afirmações. No fundo, o que nos dizem as guidelines é que se verifica, a evidência é que temos, à medida que vamos envelhecendo, ou as pessoas mais idosas, há uma diminuição da prescrição de estatinas nestas pessoas, provavelmente porque haverá alguma redução, porque com medo de dar ou porque se pensar que já não é necessário, mas provavelmente porque não temos essa medicina de evidência, especialmente a partir dos 75 anos. Contudo, este estudo CTT, Collaboration, mostra bem que em 186.864 pacientes, em 28 trials, onde cerca de 14.000, ainda é um número significativo, tinha idade superior a 75 anos, que há uma diminuição significativa do risco cardiovascular, cerca de 21%. Esta redução deste risco, é claro, a partir, pensa-se que até aos 75 anos, digamos que a resposta é semelhante aos não idosos, embora a partir dos 75 anos haja algumas dúvidas sobre isso. Também as guidelines europeias nos dizem
para termos algum cuidado com os efeitos adversos, nomeadamente quando há insuficiência renal. E, nesse caso, deveremos começar com uma dose baixa e depois ir subindo progressivamente. Do mesmo modo, pessoas que, por diversas razões, têm maior sensibilidade às interações farmacológicas, etc. E, no fundo, aquilo que sumariamente as guidelines nos dizem é que o tratamento com estatinas é recomendado para os idosos portanto, em prevenção secundária e idosos que já tiveram um acidente cardiovascular, do mesmo modo do que nos não idosos. O tratamento com estatinas em prevenção primária deve ser feito nos que têm menos de 75 anos, de acordo com o risco, de um modo semelhante aos não idosos, e a partir dos 75 anos não há uma evidência tão forte para isso, mas também não quer dizer que se faça. Devemos avaliar o risco e o doente e, em função disso, poderemos fazê-lo. E, do mesmo modo, recomendam aqui que devemos ter cuidado na insuficiência renal ou quando houver grande possibilidade de interações medicamentosas. Portanto, pontos prévios no tratamento das dislipidémias do idoso, temos que fazer a individualização em função do estado geral, isto é importante, e depois temos que saber se é prevenção primária ou secundária, como vimos anteriormente, isso também vai ajudar a decidir o que fazer, e se é o início, por exemplo, ou se é a continuação de um tratamento que já vem de trás. Os meios disponíveis são aqueles que conhecemos, a dieta, a atividade física e os fármacos. A dieta não vamos aqui falar, foi referida anteriormente, mas continuar a dizer que nunca, mesmo nos idosos, devemos pensar só nos fármacos sem pensar na dieta também, e o mesmo se deve dizer para o exercício físico. Exercício físico que, para além de ter influência positiva na ficha lipídica e no próprio risco cardiovascular, é importante nos idosos por todas as razões. Poderei dizer mesmo que o exercício físico regular é um antagonista do envelhecimento. E depois o tratamento farmacológico. E no tratamento farmacológico é a estatina, obviamente, aquela que realmente é usada na grande maioria, quase todas as situações da dislipidemia do idoso, quando se quer reduzir o risco cardiovascular. E há, portanto, como eu disse, algum consenso de que em prevenção secundária é para usar sempre, na primária depende do risco e do doente, e a partir dos 80 anos não temos, como também já disse, evidência tão forte, ou é quase nula, digamos, da evidência das vantagens, embora acreditemos que sim. Atendendo ao indivíduo e às suas comorbilidades, deve ser sempre ponderado o eventual benefício e os eventuais riscos, efeitos adversos e interação medicamentosa. Portanto, respondendo às três questões que foram postas no início, isto é, iniciar estatina no idoso, sim, em prevenção secundária está formalmente indicada até aos 75 anos, semelhantes aos não idosos, acima dos 75 anos, dependendo do idoso, mas um tratamento deverá ser mais moderado. Em prevenção primária, até aos 75 anos, estatina em função do risco, conjugando com os outros fatores de risco. A partir dos 75 anos, voltamos a ser em função do risco, mas aqui também muito em função do doente. Pode não se justificar iniciar estatina. Depois, manter a estatina. Em idosos com terapêutica com estatina de longa duração, o que acontece muitas vezes, pessoas que fazem há 20 anos, não é por fazerem 75 anos, ou 70, ou 80, que vão deixar de a fazer. Se eles tiverem boas condições físicas, gerais e funcionais, devem continuar a fazê-la, embora, eventualmente, com adaptações. Portanto, esta manutenção deve ter muito a ver com o risco cardiovascular em si, e especialmente com as comorbilidades, com a expectativa de vida, e também entra aqui a idade, embora a idade não seja o fator decisivo. Suspender a estatina. Acima dos 75 anos, deve-se ponderar a suspensão da estatina. Ponderar, não é fazê-lo. Dependendo do declínio funcional acentuado, físico e mental, que não justifique, a multimorbilidade que possa de algum modo também não justificar, síndrome de fragilidade ou não, baixa expectativa de vida, doença terminal. No fundo,
sempre que não é expectável haver benefício ou quando o risco excede o benefício, devemos suspender a estatina. Concluindo, até aos 75 anos as estatinas estão indicadas de acordo com o risco cardiovascular de modo semelhante aos não idosos. Em prevenção primária não há evidência que suporte o início de tratamento com estatinas depois dos 80 anos. Em prevenção secundária a evidência é escassa depois dos 80 anos, mas é consensual o uso de estatinas em doses moderadas. Em prevenção primária, quando a estatina é feita desde longa data, é razoável continuar com o tratamento depois dos 80 anos. Deve-se suspender a estatina quando não é expectável benefício ou o risco é maior do que o benefício. Muito obrigado.